Olá, alunos! Agora nós vamos falar sobre a respiração e frequência respiratória e também vamos falar sobre a pressão arterial. Respiração ou a frequência respiratória, ela é, dentro do ponto de vista do socorrista, dos sinais vitais que são um pouco mais subjetivos de se analisar. Porque a respiração, ela não é exatamente como a pulsação cardíaca. Né? Nós temos o batimento cardíaco, que é uma coisa um pouco mais convencional. Ela tem valores de referência que atendem à média da população. Já a respiração, ela é mais subjetiva. Tem pessoas que respiram de forma muito diferente, sem que isso seja necessariamente uma alteração da qualidade de vida daquela pessoa. Você pode reparar que tem pessoas que têm uma respiração mais rápida. Normalmente são aquelas pessoas que são mais agitadas, que têm um perfil mais agitado, então elas têm uma respiração mais rápida e mais superficial, ou seja, são aquelas pessoas que não inflam tanto o pulmão na hora de respirar. Isso é natural, essa pessoa ela vive bem assim, isso não altera a qualidade de vida dela. Enquanto tem pessoas que elas têm naturalmente um metabolismo um pouco mais lento, são pessoas que são mais calmas e por isso elas têm uma respiração mais lenta e mais profunda, ou seja, elas inspiram mais porque elas absorvem mais oxigênio, né? Então isso são características individuais que a gente tem que ter um pouco dessa visão antes de, no caso de um atendimento a uma pessoa acidentada, a gente tem que levar isso em consideração muitas vezes. Então a respiração, o que ela é? Ela é o movimento onde nós puxamos o ar, a nossa caixa torácica ela expande para receber mais ar nos pulmões, e nós temos a expiração, que é quando nós relaxamos, né, a caixa torácica e nesse relaxamento ela expele o ar, fazendo então a troca gasosa. Então, nós precisamos da respiração para quê? Para que haja essa troca gasosa, pois nós precisamos do oxigênio nas nossas células para que o ciclo de Krebs se complete. O ciclo de Krebs ele é um metabolismo de produção de energia onde é necessário a presença do oxigênio. Sem oxigênio ele não vai acontecer, logo se você não tem oxigênio, as células vão morrer sufocadas. Basicamente é isso que acontece, é por isso que a gente respira. Então, nós temos que também levar em consideração que homens e mulheres, eles também respiram de formas diferentes, né? O homem, ele tem uma respiração que faz com que enche mais a barriga. Normalmente o homem, quando respira, ele também absorve um pouco mais de oxigênio ou de gás atmosférico para as vias digestivas, ou seja, vai um pouco de ar para a barriga. Por isso que ele tem esse inchaço um pouco maior na hora de respirar. A respiração masculina, a gente diz que ela é mais estomacal, né? Porque ele incha um pouco mais a barriga. Já a mulher, ela não infla tanto a barriga na hora de respirar. A respiração dela é mais pulmonar mesmo. Ela tem uma expansão maior da caixa torácica em relação ao homem. Então tem essas peculiaridades também que nós temos que observar na hora de um atendimento, de um socorro. Então a respiração ela é extremamente importante porque, na questão do primeiros socorros, porque alguns órgãos têm um certo limite de tempo para ficar sem oxigênio. E o principal deles é o cérebro. O cérebro ele pode começar a ter morte dos neurônios a partir de 3 minutos sem respiração ou sem recebimento de oxigênio. Então uma pessoa, além do batimento cardíaco, ela tem que estar fazendo uma respiração, ela tem que estar respirando. Não basta só o coração bater e não receber oxigênio, porque senão o próprio coração também vai vir a morrer.
E o cérebro também vai começar a ter sequelas. A partir de 3 minutos não quer dizer que a pessoa vai necessariamente entrar em óbito sem oxigênio. Existem casos de pessoas que se afogaram, foram resgatadas após 45 minutos e estavam vivas. Elas se recuperaram. A questão é, como ela se recupera? O que ela vai ter de sequela? Porque 45 minutos ali as células do cérebro vão morrendo. E as células neurais, elas não se regeneram. E aí nós temos as sequelas. Então, por mais que a pessoa ainda esteja viva, mesmo após tanto tempo sem oxigênio, ela pode vir a ter sequelas graves por causa da morte dos neurônios. Mas então, como que a gente vai avaliar a respiração? Nós vamos avaliar a respiração através da qualidade da respiração, ou seja, da forma como a pessoa está respirando, e nós vamos avaliar também a quantidade ou a frequência respiratória. Então, dentro da qualidade da respiração, nós temos a eupneia. O que é eupneia? É uma respiração normal. A pessoa está absorvendo oxigênio, respirando esse gás atmosférico, expande a caixa torácica, contrai, ou na verdade relaxa a caixa torácica e solta o ar novamente. É uma respiração normal, é aquela que não tem nenhum problema. Nós temos a dispneia. O que é uma dispneia? É uma respiração difícil ou trabalhosa. É aquela que você percebe que a pessoa está com dificuldade em pegar o oxigênio, aquela que a gente vê que a pessoa está sofrendo para respirar. Nós temos a ortopneia, que é quando a pessoa ela tem dificuldade de respirar, a não ser que ela esteja em pé. Ela sente uma dificuldade de respirar quando está sentada ou deitada. Então, a gente vai ter também a taquipneia. Taquipneia é a respiração rápida, é aquela respiração muito rápida e curta. Isso é ruim, por quê? Porque uma respiração rápida e curta é uma respiração com pouco aproveitamento do oxigênio. Então a pessoa deixa de absorver o oxigênio necessário e às vezes a pessoa pode ficar inconsciente, porque ela desmaia por falta de energia imediata. Vocês já viram, por exemplo, pessoas que têm ataque de pânico com alguma coisa. Por exemplo, vamos supor uma pessoa que tem medo de tomar injeção. E daí chega ali na hora para tomar uma injeção e começa a fazer aquela respiração. E aquilo começa a faltar oxigênio e aquela pessoa pode até vir a desmaiar. Por causa da falta de energia que acaba fazendo ela ficar inconsciente. Nós temos a bradipneia, que é o contrário, que é quando a respiração é muito lenta. E a respiração muito lenta, ela faz o contrário. Ela faz com que a pessoa acumule gás carbônico no corpo, porque ela demora muito para eliminar esse gás carbônico. Nós temos, então, a apneia. A apneia, ela é a total ausência de respiração. É quando a pessoa não está respirando. E, por fim, nós temos a respiração sibilante. A respiração sibilante, ela é a respiração com chiado. Isso quer dizer o quê? Em geral, uma respiração com chiado é uma respiração que mostra que há alguma obstrução. Por isso está fazendo esse som. E a gente vai avaliar a frequência cardíaca. Frequência cardíaca de adulto é de 12 a 20 inspirações por minuto. Como que você vai observar isso? Através da distensão da caixa torácica. A gente não tem muita opção do que fazer para avaliar a frequência cardíaca, a frequência respiratória a nível de socorrista, porque nós não andamos com os equipamentos próprios para avaliar isso, para avaliar o volume de oxigênio. Nós temos que fazer a observação. Então a gente vai tentar observar a expansão da caixa torácica e fazer aquela mesma conta que a gente faz para a frequência cardíaca, sempre para minuto.
diminuindo e multiplicando para compensar. Para a criança é de 20 a 25 e para bebês de 30 a 60 inspirações por minuto. Pelo mesmo motivo, o volume de oxigênio é menor, o pulmão é menor, portanto é menos oxigênio, então é necessário ele fazer mais respirações. Basicamente isso. Então, nós vamos fazer agora mais uma pausa e aí nós vamos falar sobre a pressão arterial.